Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que bem, chegando aqui nesta sexta-feira para comentar da final do Campeonato Paraense entre Remo e Paysandu. Nessa quarta-feira as equipes já se enfrentaram pela ida da Copa Verde e agora vão retomar o confronto aí nesse domingo no Mangueirão pela ida da final do Campeonato Paraense de 2024. O mando nesse jogo é do Remo. E a volta é do Paysandu, já que o Paysandu teve melhor campanha geral na primeira fase, então ele decide em casa, embora também há de se dizer que não faz muita diferença, já que as equipes jogam sempre no Mangueirão, né? Os clássicos são no Mangueirão, torcida mista, enfim, um grande espetáculo é feito. Mas, né, tem as questões burocráticas aí, e esse primeiro jogo é com o mando do Remo. E hoje aqui, ao contrário da primeira semana, aliás, do primeiro dia da semana, na segunda-feira, onde eu fiz um panorama geral e tal, falando sobre essa série de jogos aí que eles vão fazer, hoje eu trago aqui uma análise tática das equipes para comentar aí o que a gente pode esperar desse duelo, que na quarta-feira foi um pouco insosso, as equipes esconderam o jogo, era um cenário até possível, até a gente comentava na redação que isso poderia acontecer, já que são muitos jogos, né? E acho que a prioridade de ambas as equipes é a final do Paraense a levantar o caneco. Até porque essa sequência de repaz aí vai ser o último clássico entre eles, né? Eles não vão se enfrentar mais no ano de 2024, só em 2025. Então, quem perder esse duelo vai ter que aguentar o rival até o ano que vem. Então, é um cenário bem complexo. Acho que esse primeiro jogo também pode definir muito o que vai acontecer na próxima quarta-feira na Copa Verde. Acho que quem sair em desvantagem nesse final de semana vai apostar as fichas na Copa Verde, meio que para não sair completamente derrotado, sabe? Para pelo menos no pior dos cenários poder ainda falar, bom, ainda vamos disputar um título, ainda estamos na final da Copa Verde. Mas sem dúvida nenhuma, acho que o grande objetivo de ambas as equipes nesse primeiro semestre agora, pelo menos nesse mês de abril, né, é a final do estadual, é se sagrar campeão paraense aí de 2024. Bom, mas vamos aqui para análise. Eu me baseei aqui nos últimos jogos aí das equipes, desde que o Morínigo chegou à equipe do Remo. Então, se eu não me engano, são 7 jogos que eu peguei como base, o que é basicamente a segunda fase da Copa Verde, o jogo contra o Trem do Amapá, se eu não me engano, até o último jogo contra o Paysandu na quarta-feira. O mesmo recorte eu fiz para o Paysandu para deixar ali igual, né? Não ser algo, enfim, não ficar descabido, porque o trabalho do Paysandu também é muito mais longevo, né? O Hélio dos Anjos já chegou no final da temporada passada, então ele já tem uma base melhor estruturada. O Morínigo tá aí com 8 jogos, eu falei 7, são 8, corrigindo aqui. Tá invicto ainda, mas sem dúvida nenhuma tem aí o maior desafio desde que ele chegou ao comando do Leão Marinho. Não vou usar como base o trabalho do Catalá, afinal de contas, né, ele já nem está mais no Remo, foi contratado pelo São Bernardo, então assim, pouco importa o que ele fez. Todo respeito a ele, claro. Mas é isso. Eu não sei se vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Eu vou tentar de várias formas e vocês vão ver a que deu certo. Então, é isso. O Carpini também não sabe o que ele tá fazendo no São Paulo. Então, assim, acredite nos seus sonhos. A mensagem do vídeo é essa. Mas vamos para a análise das equipes, começando pelo time do Remo. Bom, acho que eu consegui aqui achar um meio termo. Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, aqui então está o time do Remo, né? Com 11 jogadores, camisa azul, como geralmente a equipe do Remo perdão, entra em campo. Eu usei como base, como eu falei, os últimos 8 jogos aí, que são os jogos do Morínigo. E basicamente essa é a escalação, né? Marcelo Rangel no gol, Thales na direita, Jonilson e Liger na zaga, Natan na esquerda, Henrique e Matheus Anjos fazendo ali a volância, Jaderson, Silas e Echaporã fazendo aquela trinca, e o Ítalo ou o Ribamar na centroavância ali. Enfim, são as duas opções. O que é interessante de se observar? Volante mesmo é o Henrique.
ele que fica responsável por fazer o trabalho sujo. Que inclusive minha tela aqui do tablet está muito suja, não sei se vocês estão vendo no vídeo, espero que não esteja atrapalhando aí a imagem, mas enfim. Esse cidadão é responsável por fazer a marcação, fazer cobertura na zaga. O Matheus Anjos, ele vai muitas vezes subir, e aí o Henrique vai fechar aqui, né? Para trabalhar aqui com o Jaderson. Então, basicamente, nós vamos ter esses dois aqui na criação e o Silas e o Echaporã bem abertos aqui para oferecer opção. O Ítalo, ele é um centroavante muito móvel, né? Sempre, enfim, foi notável na sua carreira. Eu não sei se eu usei a palavra do jeito certo, mas enfim. Sempre foi muito. É uma característica muito forte do seu jogo. Eu vou mudar a expressão porque eu não estou conseguindo achar a palavra. E ele sempre saiu muito da área, muito móvel aqui para encontrar espaços, oferecer opção. E ele faz muito isso, essa saída aqui da grande área para oferecer espaço para que o nosso queridíssimo Echaporã, deixa eu ver se eu consigo usar o recurso aqui do jeito certo, acho que eu consigo, para que o nosso queridíssimo Echaporã entre e também o Silas possa fazer aqui essa diagonal e encontrar espaços, né, que o Ítalo deixa aqui. Aí o Matheus, nosso querido Matheus Anjos aqui, vai fazer o passe, ou também aqui do Jaderson. E também nós temos, deixa eu ver se eu limpo agora tudo, a passagem muitas vezes. Caralho, peraí, filho. Peraí, chega de sinais aqui, pode voltar. Quando esses cidadãos aqui entram na área, cidadãos, eu usei o plural errado, eu tô matando o português hoje, hein? Meu Deus do céu. Nós temos muito também a passagem do Natan aqui pela esquerda, já que o Echaporã infiltra. O Silas não entra tanto, ele muitas vezes vem trabalhar aqui no meio para formar esse quadrado aqui, né? Que é importante muitas vezes para para reter a bola e para que o time consiga trabalhar jogadas. E o Natan infiltra aqui, assim como o Thales também muitas vezes desce, e aí você tem um time que ataca muitas vezes desse jeito. Com o Matheus Anjos e o Ítalo, o Silas caindo por dentro. O Silas é um meia, né, mas que tem jogado muito pela ponta direita, principalmente quando jogam o Jaderson ou o Matheus Anjos, e aí o time basicamente fica dessa forma. Eu vou voltar aqui tudo e reposicionar o time para poder mostrar algumas alterações que o nosso queridíssimo Morínigo faz na equipe. Bom, o time já está aqui reposicionado, né, com a mágica da edição, claro. E aí nós temos algumas alterações, né? Eu tinha comentado, que o Ribamar muitas vezes joga no lugar do Ítalo. Nós temos também essa que ele faz bastante até no decorrer dos jogos, né? O Bruno Bispo no lugar do Liga. E o Pavani também tem jogado no lugar do Matheus Anjos de vez em quando. Outra opção também é o Kelvin aqui pela direita, assim como o Marco Antônio, ou o Ronald também pela direita ali, pode ser o Marco Antônio. Cadê o Ronald? O Ronald está aqui com a 15. O Marco Antônio, aliás, o jogador errado, o Marco Antônio pela esquerda. Enfim, são algumas alterações que o Morínigo faz, mas em suma ele vai manter basicamente o mesmo padrão. Que muda? O Kelvin é um jogador mais agudo, então muitas vezes ele traz aqui para dentro, ele é um ponto invertido, né? Ele é canhoto e joga do lado direito para tentar finalizar. O Ribamar, por exemplo, não é um jogador de tanta saída de área, né? Um jogador de mais fixo aqui na grande área, então muitas vezes ele acaba recebendo essa bola ou pegando ali um rebote de um chute do Kelvin. O Marco Antônio já é esse ponta mais agudo. E aí ele tem essas variações também. Pode ser o Ronald aqui. O Ronald, inclusive, entrou bem no último jogo contra a Tunaluso. Foi importante na vitória da equipe. E o Pavani vai manter o mesmo papel do Matheus Anjos, né? Vai subir aqui para armar o jogo. Ainda não vimos jogarem Matheus Anjos e Pavani juntos, né? Porque, cadê? Deixa eu ver. O time fica muito exposto, né? Porque esses jogadores não são de marcação, eles são mais de criação. E aí você jogar com essa trinca aqui sobrecarregar demais os zagueiros e os laterais do Remo. Deixa eu tirar os reservas que tá atrapalhando um pouco.
eles avançam muito, tanto o Thales quanto o Natan, principalmente o Natan, que tem uma subida mais constante ao ataque. Esqueci do goleiro, olha só. E aí acaba deixando o time muito exposto. Isso é uma situação, né, de um desespero. Talvez aí nas finais ele precisa correr atrás de um resultado. Talvez ele lance mão dessa escalação. Mas em suma, ele mantém esse padrão. Ele gosta de jogar num 4-2-3-1. E os jogadores aí geralmente têm características próximas, né? Muda ali alguma coisa e tal. Como eu falei, o Kelvin, né, que é um jogador de ponta de pé trocado, e aí tem outra característica aqui em relação ao Silas. Ele também usou nesses jogos aí, nesse contra o Tunaluso, a seguinte formação, quer ver? O Kelvin, e aí ele jogou com o Silas centralizado e não o Jaderson. Jogou até com o Jaderson vindo mais atrás. Cadê o Henrique? Aqui. Jogou. Tava ao contrário, deixa eu trocar aqui. Pronto. O Jaderson e o Henrique. E aí jogou com o Silas também, mais centralizado, fazendo essa criação de jogadas. E o Jaderson muitas vezes aparecendo como um elemento surpresa. Foi assim até que ele fez o segundo gol, o gol contra a Tunaluso na semifinal do Parazão. Ele aparece vindo de trás, recebe na boca da grande área aqui e bate para fazer o segundo gol. Gol que garantiu a classificação do Remo à final, né? As finais do Campeonato Paraense 2024. Mas em suma é isso aqui. Tem algumas variações, mas o padrão do Remo não muda muito, né? Em suma, esse sistema e essa forma de jogar. O Mourinho é um treinador que gosta de ter a posse da bola, de ser um time protagonista, embora contra a Tunaluso a equipe deixou a desejar. Contra o Amazonas fez isso, contra o Santa Rosa também foi muito agressivo, a equipe conseguiu placares elásticos aí, foi 2-0 e 3-0, se eu não me engano, 5-0 no agregado. Enfim, a equipe do Remo conseguiu ter esse volume de jogo, criar jogadas e marcar gols, mas contra a Tunaluso a equipe já teve um pouco mais de dificuldade, méritos também da equipe do Tuna, né, na verdade. E contra o Amazonas também eu gostei, pelo menos do primeiro tempo, da equipe jogando no Baenão. O segundo, por estar com um a menos, acabou comprometendo um pouco. Mas em suma, pessoal, a equipe do Remo joga nessa forma aqui. Vamos agora analisar a equipe do Paysandu. Bom, agora chegou a hora de analisar. Agora chegou a hora, rimou, né? Ficou divertido isso aí. Vamos analisar a equipe do Papão da Curuzu. Que olhando aqui de cara, né, vocês podem perceber que tem o mesmo desenho técnico, mas as movimentações e a ideia de jogo é um pouco diferente. Então, vamos passar aqui os jogadores primeiro, né? No gol, Diogo Silva, na direita o Edilson Júnior, a zaga tem o Wanderson e o Lucas Maia, à esquerda tem o Brian, no meio-campo Leandro Vilela e Robinho, mais à frente Edinho, Biel Fonseca e Vinícius, e na centroavância o Nicolas, artilheiro da equipe. Jogador aí que vive grande fase, inclusive, melhor início de temporada da carreira. E começando, falando por último do Nicolas, e vamos começar a análise com ele. Ele, ao contrário dos jogadores do centroavantes do Remo, ele já é um cara de mais fixo, né? Ele não se mexe tanto e tem um jogo aéreo muito forte. Isso afeta também o comportamento dos pontas, que ao contrário do Remo, né? Muitas vezes o Silas aqui pela direita vinha jogar por dentro porque é um meia e não um ponta propriamente. Esses dois jogadores não, já são jogadores mais agudos. O Vinícius Leite vem aqui pela esquerda, busca sempre o fundo, assim como o Edinho. Eles buscam dar amplitude ou às vezes cortar para dentro para abrir espaço pro Brian ou pro nosso queridíssimo Edilson Júnior passarem, porque eles querem criar volume aqui nas laterais para poder cruzar a bola na área para o nosso queridíssimo Nicolas. E aí também o Biel Fonseca às vezes infiltra, mas a ideia deles é jogar a bola na área para que o nosso queridíssimo Nicolas possa cabecear. E aí o Biel Fonseca fica num rebote, assim como um Robinho. Enfim, e aí o Leandro Vilela ou o Val Soares também, que é um jogador de mais marcação, acabam ficando aqui para pegar um rebote, não é verdade? E enfim, basicamente o time tem essa ideia de jogo, o jogo aéreo é muito forte, seja também por jogadas por dentro aqui, o Nico para fazer passes, enfim.
Mas a ideia deles é de fazer a bola chegar no Nicolas para que o Nicolas possa definir a jogada. Deixa eu voltar aqui a bagaça para reposicionar o time aqui rapidinho, para mostrar aqui também outras características do time. O Robinho é um jogador que já é experiente, né? Jogador de Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras. É um cara já com uma idade avançada. Eu vou ver até a idade dele aqui, que eu acabei indo conferir outro detalhe, eu acabei esquecendo de ver, mas já tá na casa dos 30 e poucos anos, 36 anos, jogador experiente, já tá na reta final de carreira aí. E é um cara que o Hélio dos Anjos tem dosado, então muitas vezes ele tem tido algumas. Não joga com uma certa constância. Quem são os reservas? O João Vieira é uma opção, assim como o Gabriel Bispo também, e tem também o Val Soares. Geralmente, geralmente joga o Val Soares junto com o Robinho também, porque o Val Soares é um jogador. Cadê o Robinho? Aqui. O Val Soares é um jogador de marcação. Eu peguei o errado aqui. O Val Soares é um jogador de forte marcação, então ajuda bastante aí o Robinho, dá muita liberdade pro camisa 20. Também, né, já é um jogador experiente, capitão da equipe, contribui na marcação, mas não tem mais aquela mesma capacidade física para ficar fazendo isso aqui, né? Ficar fazendo box to box. Então é necessário dosar aí o Robinho, muitas vezes com o Val Soares aqui, ele tem mais essa liberdade com o Leandro Vilela, que também é um jogador de marcação, faz essa, mas o Val Soares é o famoso brucutu, né? Pegador, o volante que marca a, o jogador meio campo ali, enfim, faz essa proteção, o famoso cão de guarda. Essas são algumas formações. Outro jogador que tem se destacado aí, tem entrado bastante, é o Esli Garcia, jogador venezuelano, tem entrado bastante aí também, principalmente no segundo tempo, e é um jogador também de drible, agudo, busca sempre o fundo, na mesma situação, criar jogadas para buscar o Nicolas. E o Biel Fonseca aqui fica na armação das jogadas, tenta distribuir o jogo, encontrar os companheiros em melhores condições para que a equipe possa fazer os gols ou até mesmo arriscar uma finalização de fora da área. Como eu falei, a jogada aérea do Paysandu é muito forte, principalmente pelo Nicolas. Se você olhar o jogo contra o Manaus, por exemplo, a equipe consegue reverter a situação no primeiro tempo já com 2 gols de jogada aérea, né? Então é uma equipe que tem como valência esse jogo aéreo aí. Então é interessante ficar de olho nesses cruzamentos da equipe do Paysandu. Bom, em suma é isso. Essas são aí as duas equipes, como elas gostam de jogar e tal, suas principais características. Não sei se ficou bom, depois eu vou editar aqui e vou ver. Se esse vídeo não for pro ar, é porque ficou uma merda, então eu tô gravando isso aqui sozinho, mas provavelmente deve ir pro ar. Eu achei que, pelo menos na imagem que eu tive aqui, eu achei que funcionou, então veremos aí. Bom, e se você quer mais vídeos desse tipo assim, analisando outras equipes, né, do mundo afora, que seja, manda aí, comenta se você gosta desse tipo de conteúdo, quer mais aqui no canal, que a gente traz aqui para vocês, fazendo análises aí táticas das equipes, mostrando no mapinha e tudo mais, com movimentações e tudo isso aí. Mas é isso, lembrando que essa escalação aqui que eu me baseei foi fazendo um catado aqui pelo que as equipes têm, tirando uma média aí dos últimos jogos das equipes, né, e dos jogadores que mais têm atuado. Pode ser que no domingo seja completamente diferente, como foi na última quarta-feira, muitas reservas atuaram, as equipes pouparam aí, tiraram o pé, então tá muito na mão dos treinadores aí o que eles vão fazer para o próximo domingo. Mas a certeza e a expectativa é de um grande jogo, casa cheia no Mangueirão, enfim, e tomara que tenhamos aí uma grande partida. Bom, no mais é isso, espero que você tenha gostado. Voltamos então no domingo com a transmissão, dessa vez certeira, de Paysandu, aliás, Remo e Paysandu, diretamente do Mangueirão.
E voltamos também na semana que vem com Champions League e Copa Verde, tá bom? Então é isso, valeu, falou e até domingo.